Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Eu quero te convidar a abrir a sua palavra, no livro de Neemias, capítulo 1, versículo número 4. Neemias, capítulo 1, versículo 4. E vamos meditar nesse texto, nessa manhã. Já estamos com a hora um pouco avançada hoje, mas fique tranquilo. Essa palavra é uma bênção para o seu coração e no momento certo, você estará em casa com toda a sua família. Amém? Todos acharam Neemias 1, versículo 4? A palavra diz assim: quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Amém? Vira aquele que está ao seu lado e diga: encha-se de esperança. Pode sentar. Esse texto aqui nos fala a respeito da reconstrução de Jerusalém e dos seus muros. E quando nós olhamos Neemias, e ele tem aqui uma reação interessante, porque no capítulo anterior, ele recebe uma palavra, nesse capítulo 1, ele recebe uma palavra nos versículos anteriores, em que algumas pessoas que vieram de Jerusalém e estavam com ele, e ele quer saber notícias da terra natal. Ele pergunta: como está a nossa terra? E eles começam a falar como estava aquilo, como estava desolado aquele lugar, como os muros estavam quebrados, os portões estavam queimados, estava tudo em uma desolação, pobreza e humilhação. É o que aquele povo disse que os parentes dele, que os conterrâneos dele e aquela terra natal estava. Ele ficou muito triste. E ele não tinha forças para nada naquele momento, a não ser toda aquela tristeza que encheu o coração dele pelas notícias ruins que ele recebeu. Porque ele vivia no palácio do rei, ele era copeiro do rei, ele servia ao rei. Ele tinha de tudo que você possa imaginar no melhor lugar aonde podia estar, que era o centro do governo daquele povo naquela época. Mas o povo dele, que estava lá num lugar distante, estava muito mal. Ele não sabia o que fazer. E ele começou a pensar e agir e começou a orar. E ele também não podia demonstrar esse desespero para não desanimar todos aqueles que estavam com ele. Todos aqueles que podiam eventualmente ajudá-lo a sair daquela situação, a tirar aquele povo, aquela terra da onde estavam. Se ele se desespera, alguma coisa ruim podia acontecer. Então ele tem que tomar uma decisão. O que eu faço? Eu me desespero e contamino a todos com aquele sentimento que está no meu coração? Ou eu começo agora a tomar uma atitude para resolver isso? E ele se sentiu no papel, na autoridade, na condição de resolver o seu problema. Ele tomou para si aquela situação e falou: eu posso. Sabe quando você olha para a tua própria situação de vida e fala: eu posso? Quase 90% do seu problema já está resolvido. Você já caminhou muito na direção de resolver. Agora, aquela Jerusalém que está toda derrubada, está toda destruída, sabe o que ela significa? Primeiro, aquele povo abandonou, se afastou de Deus. Eles não estavam mais próximos de Deus. Na verdade, estavam distantes e começaram a fazer tudo aquilo que a palavra dizia: não faça. Eles fizeram. Foram por outros caminhos diferentes daquele caminho que Deus havia ordenado a eles que fosse. E por terem enveredado esse caminho, que aquela cidade foi toda destruída, o povo foi levado cativo, e agora está aquela desolação naquele lugar. Quando nós olhamos para isso, meus queridos, sabe o que significa? Primeiro, que muita coisa foi escrita no Velho Testamento para mostrar para a gente que era físico, agora mostrar para a gente o que é espiritual e emocional. E quando nós olhamos essa situação que aconteceu ali em Jerusalém, isso significa como estão muitas famílias hoje destruídas. Conversava há alguns dias com meu filho, que tinha participado de algo, que tinha uma família e que estava numa situação tão difícil, tão complicada. É mais ou menos como essa cidade de Jerusalém,
em que os portões estão abertos, queimados, entra e sai quem quer, muros destruídos, não há proteção emocional, não há proteção espiritual, física, não há nada, nada que proteja. Tem famílias que estão assim, há igrejas que estão assim, graças a Deus, a nossa é abençoada. Tem vidas que estão sendo oprimidas pelo maligno, e muitas vezes porque entraram numa situação exatamente igual a essa daquele povo de Jerusalém. Neemias aqui representa um servo, o servo ou serva de Deus, que vê uma situação dessa acontecendo e se entristece por aquele povo, por aquela família, por aquela igreja, por aquela pessoa, por si mesmo. Tem muita gente hoje que também chora quando vê certas notícias, quando ouve algumas coisas, quando vê algumas coisas, quando sente algo no seu coração em relação a alguém, em algo. Muita gente passa como ele passou. E aí fica aquele dilema: desesperar ou dar esperança? Desesperar aí, aquela situação é do outro, não é sua, é daquele povo, não é seu, apesar de parte do povo, mas você não tem nada com isso, está dentro da casa do rei, está no palácio do rei, comendo e bebendo as coisas dele, isso não é da sua conta. E deixa. Mas Neemias não pensou assim. Neemias, ele pensou: eu posso fazer algo, eu posso me encher de esperança e com a autoridade que Deus me dá, e utilizar tudo que eu tenho à minha mão para abençoar esse povo. Uma atitude positiva de ir à frente e resolver aquilo que tem que ser resolvido. Sabe, querido e querida, por pior que seja qualquer situação que você passa hoje, ou já passou, ou passará, Romanos 5,5 diz assim: a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E você tem o Espírito Santo de Deus? Amém. Se você, aquele que não levantou a mão, deve ter pensado assim: mas eu não sou batizado no Espírito Santo. Mas você é cheio do Espírito Santo, que aquele que aceitou Jesus tem o Espírito Santo. Amém? Então você tem o Espírito Santo? Amém. Você tem o Espírito Santo, ele está dentro de você. Porque, querido, quando temos esperança, tudo vai bem. Mas quando não temos, parece que a nossa mente ela fica triste, a gente não consegue pensar, não consegue agir, nada funciona. Então temos que aprender como nos alimentar de esperança. Você tem esperança? Pense naquilo que você está passando agora. Você tem esperança? Vamos ver como é que Neemias conseguiu transformar a sua tristeza em esperança. Primeiro, oração. Oração. Lá em Neemias capítulo 2, versículos de 1 a 5, ele fala exatamente a respeito disso. Porque a primeira atitude de Neemias foi orar. Quando ele soube da situação, ele orou. Mas mesmo assim seu rosto ficou triste. E como copeiro do rei, ele estava ali ao lado do rei, estava servindo ao rei. E ele nunca havia ficado triste antes servindo o rei. Diz assim, uma pessoa alegre, disposta, animada. E quando ele chega diante do rei, com aquele semblante dele que não está bom, está fechado. E o rei olha para ele e pergunta: o que é que você tem? Veja, ele como um servo, ele tinha acesso ao rei. Este é o nosso ano, ou tempo de servir. Neemias servia na presença do rei. Servindo na presença do rei, você vai ver que ele tinha muitas coisas à disposição. Servindo na presença do rei, ele aprendeu sabedoria. Porque na presença do rei você vai ver como é que ele executou todas as coisas. Ele fez algo que um copeiro normalmente não saberia. Mas que provavelmente quando ele estava servindo água, vinho, o que fosse que ele servia para o rei, não era refrigerante porque não tinha, tá bom? Aqueles que gostam, né? Não tinha, tá? Mas enfim, ele servia aquilo que era o de melhor naquela época para o rei, para aqueles que estavam ali. E vinha uma comitiva, vinha um outro rei de outro lugar, vinha um governador. E chegava aquele pessoal, e o rei tinha que dar uma palavra, e ele ficava lá escutando e ele aprendia. Quando você é servo, você está na presença do rei, você aprende com aquilo que você vê o rei fazendo. E esse rei é Jesus. Aleluia. Quando você anda na presença do rei, você aprende com ele como agir. E quando chegar o teu tempo, você estará preparada para agir. Então Neemias chega diante do rei. E quando ele está ali, o rei pergunta: que essa tristeza, Neemias, o que está acontecendo?
O que é que você faria na presença do rei? E ele fala, o que é que você tem? O que é que você tem? O que você tem? O que é que você tem? O que é que você diria? Ah, rei, estou com isso, com aquilo, aquilo outro. Não foi isso que ele fez. Ele orou. Diz o versículo 4, parte C, orei ao Deus dos céus. Amado, pensa bem, estou aqui, o rei está ali. O que é que você tem, Luiz? E eu oro. Caí de joelho? Não. Levantei as mãos para os céus. Ergui a minha voz. Fica difícil na frente do rei, né? O que é que você faz? Você faz uma oração relâmpago. Alguém que já fez oração relâmpago? Já? Quem mais, gente? Funciona ou não funciona? Não é uma benção essa oração? Oração relâmpago. Provavelmente ele fez uma oração relâmpago. Olhou para o rei pergunta, e ele direto para Deus. Orou a Deus. Deus, o que eu falo? Me dá estratégia. E as melhores respostas de oração que eu já tive foi oração relâmpago. É uma bênção, porque você leva tudo aquilo que está dentro de você direto a Deus, sem nada para impedir. Você se derrama na presença de Deus e fala, eu preciso, e vai. E Ele responde. E é maravilhoso isso. Ele estava em intimidade com Deus, e Deus respondeu a ele. Ande em intimidade com Deus, ore diante das situações da sua vida, e Ele vai dar resposta para você. Porque a oração que traz esperança para a gente vencer. Quando você ora e alguma situação está acontecendo e Deus fala ao teu coração, assim como Ele tem falado ao meu coração, a gente se alegra, a gente se anima, enche de disposição, esperança e confiança. Sabe por que você deve orar? Por quê? Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Então, antes de fazer qualquer coisa na sua vida, ore. Tem qualquer situação que veio até você e pode deixar você nervoso, preocupado, ore. Coloque diante de Deus. Porque a oração é que vai te dar o poder para alcançar o impossível. É a oração que vai te dar a esperança para colocar em prática tudo aquilo que é necessário. E ter confiança que Deus é com você. Você imagina quando estava lá Josué para atravessar aquele Rio Jordão. E ele ia atravessar o Rio Jordão com aproximadamente 4 milhões de pessoas. Homens, mulheres, crianças. 4 milhões, diz uns cálculos aí, né? Pense ele como autoridade. Pense você no lugar dele. Você estaria apreensivo? Estaria apreensiva? Estaria preocupado ou preocupado? O que é que vai acontecer? Como que eu vou atravessar esse rio? Com 4 milhões de gente. Eu atravessava no nado, mas todo esse povo, como é que eu levo todo esse povo? E ao atravessar, como é que nós vamos tomar aquele lugar? Como é que vão ser as batalhas? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo outro? Será que o povo está preparado? Os guerreiros têm arma suficiente? Imagina quantas preocupações pode passar na mente daquele que está à frente como um Josué. Mas Deus chega para ele e fala, ser forte e corajoso. Sabe o que significa? Ele está em oração, ele busca a Deus e Deus fala, tenho desconhecido à frente, Josué, mas eu vou te dar vitória. Não importa o que tem à frente, apenas tenha fé e esperança. Eu estou contigo. Quando você ora, você recebe uma palavra direta de Deus para você. Então você fortalece a sua vida. Amém? Você ora antes de resolver seus problemas? A oração deve estar em primeiro lugar na sua vida. Amém? Segundo ponto, bater na porta certa. Neemias 2, versículos 6-9. Porque Colossenses 4:5 diz assim, aproveita as oportunidades. Ali está no contexto de falar a palavra, de pegar a palavra. Mas podemos extrair essa partícula de aproveitar as oportunidades em aquilo que você tem necessidade. Se você orou e agora você precisa resolver algo, aproveita a oportunidade que vem à tua frente. Quando Neemias ele chega diante do rei e a rainha está do lado do rei Artaxerxes, está do lado dele. A rainha está ali. Deve ter um momento apropriado de falar algo. Ele ora a Deus, uma oração relâmpago, Deus responde e deve ter falado, fala Neemias, fala o que você precisa. Estou te dando aqui as orientações do que fazer. Lembra de tudo que você ouviu aqui na presença do rei e põe em prática. Então ele pede ao rei um tempo para poder ir e resolver as situações da terra, sua terra natal. E o rei acha interessante aquilo e negocia com ele um prazo. Ele negocia.
E diz que depois de combinarem aquele prazo, Deus falou, então, o rei falou, então tá bom, pode usar esse tempo. O rei dispensou ele das atividades de servi-lo, porque entendeu que o coração dele estava triste e podia ajudá-lo de alguma forma. Naturalmente, que Deus tocou no coração daquele rei. Bom, mas o rei não somente permitiu que ele fosse, mas patrocinou a reconstrução. Que ele não tinha nada. Neemias não tinha nada, ele era o copeiro. O que ele tinha? Ele era um servo ali, um escravo. Mas quando ele pede, quando ele aproveita a oportunidade, ele recebe condição financeira de realizar aquilo que ele tinha que realizar. E assim ele vai. Mas ele sabia também que ia precisar de muitos apoiadores, ia precisar de gente para ajudá-lo a fazer tudo aquilo. Então ele pediu carta, ele falou, rei, me dá também carta. Certamente ele já tinha ouvido aquele rei dando cartas para alguém para fazer alguma coisa. Ele fala, cartas, preciso de cartas. Rei, me dá carta. Quero uma carta para os governadores, vou passar nesse lugar, naquele outro, vou passar por São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e vou chegar lá, lá no lugar, e me dá carta. Eu passo, todo mundo vê que eu tenho uma carta tua, eu posso ir em paz, eles vão abrindo as portas, e do rio Eufrates até Jerusalém, ele conseguiu autorização para passar em todos os lugares. Ele está falando com aquele que podia autorizar qualquer coisa naquele reino. Inteligente, ele fala assim, mas eu preciso mais uma carta. Qual é a carta, Neemias? Fala aí. A carta para o guarda florestal. Hoje, guarda florestal, que cuida da floresta real, não existe, né, gente? Temos guarda florestal que tem lutado para impedir que os desmatamentos, queimadas, etc. Não é verdade? Ele tem nos ajudado com isso. Mas naquela época, era fonte de madeira para a construção. Ele fala, rei, me dá uma carta para esse guarda florestal, da floresta real, para que ele me dê madeira, para que eu possa reconstruir. Ele saiu com a autorização do rei, com carta para passar nos lugares, saiu com dinheiro, saiu com autorização para poder usar a madeira, e mais do que isso, o rei fala, leva uma escolta de soldados contigo para cuidarem de você. É assim quando você ora e coloca a tua situação diante de Deus. Ele te dá até escolta de anjos para ir com você onde você vai, em nome de Jesus. Amém? E você tem a vitória. É desse jeito que funciona. E ele foi. Porque Jesus disse assim, batei e abrir-se-vos-á. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Ele bateu, ele aproveitou a oportunidade e veio a mão dele. Sabe, muitas pessoas ficam se lamentando ao invés de procurar as oportunidades e bater a porta que está à frente. Se lamenta de muitas coisas que acontecem na sua vida, esperando que alguém venha e resolva o seu problema. Alguém venha aí, num passe de mágica, resolva tudo. Mas quando batemos a porta, tomamos uma atitude concreta de resolver o nosso problema por nós mesmos. Assumimos que nós temos toda a condição e autoridade sobre a nossa própria vida, dada por Deus, para realizarmos algo. Então Deus nos capacita e nós vamos à frente. Mas quando nós terceirizamos isso a outra pessoa, nós estamos entregando a nossa vida para que alguém faça o que quiser, esperando que seja alguma coisa que não seja boa. Portanto, tome na sua mão, bata a porta, basta apenas uma iniciativa para que você possa ter essa porta aberta. Tem pessoas que às vezes falam, eu quero um emprego. Às vezes não se esforçam, às vezes se esforçam, às vezes vem a oportunidade de um emprego mais simples, ganhando menos, e a pessoa fala, não, isso eu não quero. Ok, se você tem uma palavra direta de Deus a respeito disso, faça assim. Caso contrário, aquele que está no mercado de trabalho é visto, aquele que trabalha é conhecido, e uma porta maior pode se abrir. Portas. Bate uma porta pequena, abre uma porta média, uma grande e uma imensa, em nome de Jesus. E você consegue. E também a gente vai aprendendo, na verdade, que as portas, depois de uma porta, sempre tem outra porta. Você já percebeu? Você passa na porta da igreja, tem outra porta ali, ó. E tem porta em todos os lugares. Você entra numa casa, tem a porta da sala, depois tem a porta para ir para os quartos, a porta do banheiro, a porta do quarto principal, porta da cozinha, porta da copa, tem portas. Tem gente que acha que passou uma porta e acabaram-se as portas da vida. Quando você passa uma porta, apenas se abriu um novo caminho que você deve caminhar, e uma nova porta pode te aparecer, um novo desafio, novas coisas a serem conquistadas, novas situações a serem aprendidas. Então você vai e faz assim.
Tem gente que imagina que quando você abre a primeira porta, já chegou ao topo, já conquistou tudo aquilo que gostaria de conquistar. Mas na verdade, quando você abre pequenas portas, né, que diz que devemos nos agradar, né, e ter paz nos primeiros começos, nos pequenos começos. Pequeno começo é uma portinha pequenininha. Às vezes acha muito minúsculo aquilo, mas você caminha, abre uma outra, e outra, e outra, e outra, e você chega no lugar onde você quer chegar. Você está batendo as portas certas? Você tem batido as portas? Tem aproveitado as oportunidades? Bom, terceiro, avalie a tua situação. Neemias 2, de 11 a 18. O próximo passo de Neemias, pegando tudo aquilo que ele havia conseguido, é ir até Jerusalém. E ele vai para Jerusalém e sabe o que ele faz? Versículo 12, capítulo 2. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer. Não declarei a ninguém. Ele vai quieto. Ele chega lá. Sabe o que ele faz? Ele chega lá. Ele tinha um animal. Ele chama de animal que ele usava para se locomover. Não disse que animal era, né? Ele sobe naquele animal à noite, vai examinar o muro, vai examinar o portão, vai examinar todos os e volta. E todo mundo olhava para ele e não sabia o que ele estava fazendo. Ninguém sabia. Depois que ele olhou tudo, depois que ele entendeu tudo, depois que ele viu a situação toda, avaliou toda a situação, aí então ele chamou o povo e falou assim: olha, o que eu vim fazer aqui foi reconstruir os muros e os portões de Jerusalém. Aí que ele revela o que é que ele foi fazer, depois de avaliar toda a situação. Versículo 18 diz assim: todos se animaram e fortaleceram as mãos para a boa obra. Sabe, se ele chega antes e começa a falar tudo, talvez tivesse sempre aquele pessimista que diz assim: não vai dar certo, já tentamos fazer isso antes e aqui não funciona, não temos autorização, não podemos isso, não podemos aquilo, e você só fica colocando, fechando portas. Então nessa atitude dele, nessa sabedoria dele, quando ele revela tudo e fala: tem aqui cartas para os governadores, para o que guarda da floresta real, eu tenho aqui isso, tenho aqui soldados à minha disposição, tem dinheiro que o rei mandou, tenho tudo, vamos reconstruir, vim aqui para isso. E todos se alegraram e falaram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Queridos, se Neemias chega ali e fala assim: ó rei, deixa eu ir lá para ver meu povo. Chega lá, se reúne com eles e chora copiosamente. Fala: que desgraça que aconteceu nesse lugar. Como a gente é muito humilhado, triste, acabado. Meu Deus. Como é que estaria ele? Como é que estaria todo aquele povo? Muito mal. Mas ele não faz isso. Ele chega lá e ele transmite o que é esperança para aquele povo. Por isso, antes de agir, aprenda a avaliar toda a situação que você está, para agir de maneira correta. Também é importante esperar o momento certo de agir e falar tudo aquilo que Deus revelou ao teu coração. Às vezes não é a hora certa. Tem pessoas que erram por precipitação, e quem nunca, né, errou por precipitação? Eu também já, todos nós. Mas temos que aprender a depender mais e mais de Deus, para fazer na hora certa. E se algum dia você errou por precipitação, significa Deus te ensinando a acertar da próxima vez. Amém? Aceita essa palavra, para você saber como fazer da próxima vez e acertar. Bem, Jesus disse assim: quem é que se assenta para fazer uma construção sem primeiro calcular? Então, faça contas, tome ciência da situação. Abraão também, ele disse assim: sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Romanos 4,19. Então veja que Abraão, ele também olhava a sua situação e dizia assim: peraí, Deus, você falou que eu vou ser pai de muitas nações, a minha mulher é estéril, meu corpo é amortecido, como é que vai ser isso, Senhor? Ele tinha fé, mas a esperança dele, acho que nem tinha nessa hora. Mas ele reconheceu as suas dificuldades, ele sabia qual era a real situação dele, e ele teve fé para manter aquela situação, para enfrentar os problemas da vida, trazendo esperança para que ele estava à sua volta ainda, confiando que Deus havia falado com ele, confiando que Deus está à sua frente. Então encha-se de fé, encha-se de esperança, porque Deus é que vai te dar a vitória. Tire um tempo para refletir, um tempo para planejar e principalmente orar antes de qualquer situação da sua vida. Você já avaliou a sua situação?
Deus é poderoso acima de tudo para resolver a sua vida. E finalmente, contar com a poderosa mão de Deus. Porque se você fez tudo isso, tem que contar com a mão de Deus, porque tem coisas que não dependem da gente, depende de Deus. E se Ele te deu uma palavra, Ele vai fazer, Ele vai agir, como fez com Josué, que Ele disse: vai que eu sou contigo. E foi durante todo o tempo, e o povo, durante todo o governo de Josué, não se desviou nem para a esquerda, nem para a direita, e tudo que fizeram foram vitoriosos, exceto aquela situação lá de Acã, com aquela capa babilônica, aquela porção de ouro e prata. Fora isso, foram bem-sucedidos. Neemias também teve muitos problemas para vencer a sua tristeza, para ter a alegria de ver a cidade restaurada. Adversários estavam contra ele e vinham para lutar contra ele. Vinham para dizer: vem tomar um café conosco, vem fazer alguma coisa aqui. Na verdade, queriam talvez matá-lo, fazer alguma coisa terrível contra ele. E ele falava: não, estou trabalhando aqui na obra. Não foi, né? E assim, Sanbalate e Tobias armaram ciladas, queriam matá-lo, queriam atrasar a obra, queriam criar uma situação, um caos. Mas ele sempre falava: a mão de Deus está conosco. A mão de Deus está comigo. Diga: a mão de Deus está comigo. E ele orava, Neemias 6, versículo 9, dizendo: ó Deus, fortalece as minhas mãos. Então diga: ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ele sabia que ele precisava de ajuda, mas ele dizia assim ainda: o Deus dos céus a quem nos dará bom êxito. O Deus dos céus nos dará bom êxito. Amém? Deus vai te dar bom êxito. Quem é que diz que tudo na vida são flores? Há pessoas que imaginam que a vida é flor, só flor, e que se entra à igreja, aceita Jesus, está dentro de uma redoma de vidro, protegido de todos os problemas que existam. Não é uma realidade. Neemias estava exatamente na presença de Deus, estava orando a Ele, buscando a Ele, era do povo de Deus, e estava passando uma situação difícil. Existem barreiras na vida, mas temos que enfrentá-las com fé e perseverança. Encha-se de fé, perseverança e esperança. Não se desespere, nunca, porque Deus é contigo. Ele sabia que tinha um problema para resolver, e sabia que se ele resolvesse pela força dele, seria só conhecimento e força. Mas quando ele entendeu que ele não tinha condições de fazer sozinho, ele entrega a Deus. E quando ele entrega a Deus, então o Deus Todo-Poderoso, que sabe como resolver, o Deus Todo-Poderoso que tem autoridade sobre todas as coisas, Ele dá ordem aos seus anjos a respeito e diz: vai ser de tal jeito, e assim resolve. É assim na sua vida também. Se há alguma coisa que você não consegue resolver, coloque diante de Deus e fala: Deus, eu não consigo resolver isto, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua intervenção nesta situação da minha vida. E Deus vai entrar e vai resolver, porque Ele sabe como fazer. Fique firme em Deus, aguarde a sua salvação, porque Deus não se atrasa, Ele vai te dar o livramento. Isaías 59:1 diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Amém? E Isaías ainda 43:13 diz: nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus é a teu favor, então creia, porque não importa o que o homem possa fazer, não importa o que qualquer outra pessoa possa fazer, se Deus está ao teu lado, encha-se de esperança, fé e vá à frente, a vitória é completamente sua. A sua vida está na mão de Deus ou está na mão do homem? Você tem confiado no homem, gênero humano, né, para resolver suas situações, ou você está confiando em Deus? Entregue-se na poderosa mão do Senhor. Espere em Deus, porque Ele é contigo. Amém? Enquanto faço a conclusão dessa palavra, eu convido o grupo de louvor a vir à frente. O que é que Neemias conseguiu fazer? Ele venceu a tristeza no coração dele e transformou o desespero do povo em esperança. Seja você um agente de esperança. Seja você aquele e aquela que enche-se da fé e da esperança de Deus e transmite isso a outros. Seja aquele que anima os outros. Seja aquele que pode dar uma palavra de vida àquele que necessita. Graças à situação dele, ao posicionamento dele, Jerusalém foi reconstruída. E muitos se alegraram, muitos louvaram a Deus. A situação de tristeza foi transformada em uma situação de júbilo.
como a nossa tristeza antes de conhecer a Jesus foi transformada num tremendo júbilo ao aceitá-lo em nossa vida. Amém. Enchemos-nos de alegria do Senhor. E quando louvávamos ao Senhor agora há pouco aqui, que cânticos lindos, para glorificar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. A ceia do Senhor que nos remete ao sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. A nossa tristeza foi transformada em alegria. Não deixa nenhuma tristeza entrar no seu coração. Não deixa nenhuma preocupação entrar no seu coração. Não seja influenciado pelo desespero das pessoas que estão à volta. Não se deixe influenciar por aquilo que é noticiado, aquilo que é falado. Eu tenho falado com pessoas que têm andado com depressão, palpitação, porque tem ouvido notícias a respeito de como é que está nosso país. Notícias desse tipo. Não se contamine com isso. Não estou dizendo não saiba, não se informe. Eu estou dizendo não se contamine com isso. Que essas coisas não tirem a tua paz. Que essas coisas não possam tocar o teu coração a ponto de que você esteja sofrendo, angustiado. Coloca diante de Deus. Talvez seja uma situação de uma família, da tua família, ou a família que você conhece que está intercedendo. Não deixe contaminar teu coração, mas ore a Deus. Fala: Senhor, me dá força, me dá fé, me dá esperança, Senhor, para que eu possa levar uma palavra de vida a esses que necessitam. Quem sabe a tua família mesmo, o teu próprio relacionamento, aqui, a parte emocional, a parte espiritual. Eu não sei o que acontece na sua vida, mas eu sei que Deus é aquele que pode transformar a sua vida. Isso eu sei, isso eu tenho plena convicção. Sabe, quando a gente dirige à noite, e os homens aqui gostam de dirigir, né? Dirige à noite e vê um carro na direção contrária com aquela luz forte. O que é que você faz? Desvia os olhos do farol. Porque se você olhar para aquele farol, você provavelmente vai se dirigir para aquele carro e pode dar um acidente. Pode te ofuscar e você não vai enxergar o caminho. Então você não olha para o farol, você olha na direção que você tem que ir. É assim também. Direciona os teus olhos para Jesus, de onde vem a esperança. Direciona os teus olhos a Deus, porque Ele te dá esperança, Ele te dá fé, Ele te anima. Mas tudo aquilo que está à volta, como aqueles faróis da estrada, te coloca em direção diferente daquela que você precisa ir. Se você olhar só para os teus problemas, você se limita a eles e não consegue vencer. Tudo parece difícil. Romanos 4:18, Paulo diz que Abraão estava esperando contra a esperança. Esperando contra a esperança. Não tem que traduzir essa palavra, esperando contra a esperança. Quer dizer, qual que era a esperança? De que Sara ainda pudesse ser fértil, de que ele ainda pudesse ser homem para fazer que ela concebesse. Mas não era a realidade. E ele tinha fé, então ele esperava contra a esperança. Quando não há mais jeito de resolver, quando as questões humanas já cessaram, aí entra a fé no nosso Senhor. Aí entra aquilo que nós sabemos do nosso Deus, é a nossa confiança nele. Porque Ele muda qualquer situação e Ele faz. Como Ele fez com Abraão, Ele faz comigo, Ele faz com você. Porque Ele está vivo e Ele está aqui. Eu me lembro uma vez, nós estávamos, eu e minha esposa, numa congregação Batista Nacional, e tinha uma mulher lá, e ela estava grávida, e ela foi no médico, e o médico falou: olha, a médica falou: o seu feto, ele parou já, ele está morto, nós vamos fazer uma curetagem amanhã para retirar, ele está morto. E ela ligou desesperada para a Thelma à noite e falou: mas Thelma, o que está acontecendo isso? Eu espero tanto essa criança, como é que pode isso? E a Thelma foi orar com ela e abriu a palavra de Deus, e a palavra de Deus era: eu te conheci quando era uma massa informe no ventre da sua mãe. E ela, Thelma, entendeu. Então, esse filho está vivo.
O Senhor está dizendo, Ele está vivo. Creia nisso. Qual era a esperança? Qual era a realidade? O que é que a palavra de Deus e Deus fala contra toda a situação? E então disse assim, olha, amanhã quando você for ao médico, a médica, diga para ela assim, doutora, eu vou fazer aquilo que for necessário. Entretanto, te peço, faça uma nova ultrassonografia, um novo exame. E insistiu com a médica falou, não, a gente já viu isso. Não, mas por favor, doutora, eu faço, achar que tem que ser feito, mas por favor, faça um novo exame. E ela fez um novo exame. E aquela médica caiu num pranto, num desespero, porque o coração estava batendo, e ela falou, eu ia tirar um ser vivo. Você está bem, vá para casa. Hoje essa criança tem mais de 15 anos e está muito bem, porque Deus é aquele, como disse Paulo a respeito de Abraão, esperando contra a esperança. Eu não sei da sua vida, mas eu quero te dizer, não deixe o desespero tomar conta de você. Vamos colocar em pé, adore ao Senhor. Eu abro o coração a Ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com Teu poder. Diga mesmo, Senhor. Faz em mim, Senhor, Teu querer. Eu abro o coração a Ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com Teu poder. Faz em mim, Senhor, Teu querer. Eu não poderia sair daqui hoje sem orar por você. Eu não sei se você tem alguma situação da sua vida que você quer orar. Talvez a palavra tenha tocado ao seu coração e você pensou assim, eu tenho que colocar esse tema, esta situação agora em oração a Deus. Se você tem, eu gostaria que você viesse aqui, eu quero orar com você. Eu vou orar junto com você sobre essa situação. Você está batendo na porta? Quem sabe você tenha visto oportunidades, você acha situações que você precisa e você tem tido receio. Bata na porta. Bata na porta. Aproveita a oportunidade, a porta está aberta hoje. Aceita essa palavra de fé e de esperança sobre a sua vida. Venha à frente, eu quero orar contigo também. Eu não sei da questão ou da situação real da sua vida, se era como aquela situação de Abraão, que estava esperando contra a esperança. Mas eu conheço a qualidade do nosso Deus, aleluia. Eu sei da autoridade que Ele tem, a possibilidade de mover contra todos os fatos reais e fazer algo diferente. Vem aqui à frente. E finalmente eu queria saber assim, alguém aqui que não se entregou ainda a Jesus? Alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida a Jesus hoje e fala, eu quero esse Jesus na minha vida, eu quero transformação sobre a minha vida. Alguém, levanta a sua mão bem alto para que eu possa te ver. Alguém, uma vida aqui, amém. Há mais alguém? Há mais alguém? Levanta a sua mão bem alto que eu possa te ver. Lá em cima, alguém? Há mais alguém? Levanta a sua mão. Você lá em cima? Amém. Há mais alguém aqui? Vamos cantar mais uma vez, daí nós vamos orar. Eu abro o coração a Ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com Teu poder. Faz em mim, Senhor, Teu querer. Eu abro o coração a Ti.
para unir a nossa fé, fé de todos que aqui estão, Jesus. Nós queremos colocar agora diante de Ti, ó Deus Todo-Poderoso, todo desespero e toda angústia. Queremos lançar aos Teus pés agora, Pai, tudo aquilo que vem para assolar o Teu filho, a Tua filha, Jesus, para tirar a paz, Jesus, para mostrar derrota, para mostrar, ó Pai, que é o fim, ó Pai, que não há mais condição, não há mais nada sobre a sua vida. Ó Senhor Jesus, quando, ó Pai, parece que toda a esperança dos Teus filhos e filhas se esvai, Jesus, nós queremos agora nos colocar diante de Ti em oração, e é por isso que estamos aqui neste dia, nesta manhã, ó Pai, glorificando e exaltando o Teu nome, dando glórias ao nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador, ao qual nós clamamos, nós invocamos a Tua presença nessa manhã. Invocamos a presença do Teu Espírito Santo agora, Jesus, para ser derramado sobre o Teu povo agora, Jesus, para vir tocar, ó Pai, e dar agora esperança, Senhor, para agora dar uma visão, uma revelação, um toque do Teu Espírito Santo, o Teu mover, ó Pai, o Teu agir, Senhor, para dar vida. Toca agora, Jesus, todo desespero e angústia por esperança, Jesus. Toca, Espírito Santo de Deus, nós somos tão necessitados de Ti, nós nos entregamos agora a Ti nesta manhã e declaramos que Tu és Senhor, que Tu és o nosso Salvador, que Tu és a autoridade, mas também declaramos que Tu és o Consolador. Nós declaramos que Tu tens autoridade. Oh, alabassuri, calabaxeri, alabassuri, rei, calabassuri, alabaias. E como Neemias, nos colocamos diante de Ti e clamamos agora. Senhor, nos dá cartas de autoridade, Jesus. Escreve agora cartas de autoridade, Senhor, para passar em todos os lugares que o Teu povo for agora, Jesus, para que a porta seja aberta, Senhor, para que caia por terra, Senhor, tudo aquilo que impede, para que todos os inimigos agora, Pai, sejam calados pela Tua estratégia, pelo Teu poder, pelo Teu agir, ó Pai, pela Tua autoridade. Clamamos agora, Senhor, dá ordem aos Teus anjos, ó Pai, para que, como num destacamento de autoridade, de guerra e de poder, esteja ao redor de cada um dos Teus filhos e filhas agora, Jesus, para guiá-los, para cuidá-los, para abençoá-los, e onde eles forem, ó Pai, nesses dias, nesta situação que colocam diante de Ti, Jesus, que eles possam abrir as portas e que nada, Jesus, seja contra eles, mas que a Tua bênção e a Tua graça possa recair sobre as suas vidas, Senhor. Quero entregar agora diante de Ti, Senhor, essas vidas que levantaram as suas mãos para aceitar a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Escreve os seus nomes agora no livro da vida, Senhor, para que tenham vida eterna. Também agora, Senhor Deus, ó Pai, neste ato, levantar a sua mão em concordância, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai, que não tem mais poder e nem autoridade sobre eles. Qualquer principado, potestade, dominador, força das trevas, cai por terra agora em nome de Jesus. Mas agora nós declaramos que o príncipe da paz, Cristo Jesus, é Senhor sobre as suas vidas. E o Jesus disse que enviaria o Consolador, e nós clamamos agora: envia o Consolador a encher as suas vidas agora, o Espírito Santo de Deus, para lhes dar vida abundante, enchendo-nos de esperança e de alegria. Nós glorificamos o Teu nome nessa manhã, Senhor, porque Tu és bom. Amém.